Olá, pessoal! Estamos aqui em mais uma quarta-feira com o nosso Ser Podcast. E hoje vamos falar sobre empreendedorismo, empreendedorismo feminino, todas as formas de empreender. Com ela, Carol Rovai. Seja bem-vinda, obrigada, Carol. Su. Prazer imenso estar aqui com você. Alegria gigantesca. Maravilhoso. Eu posso dizer que a Carol, né? Eu conheço a Carol há muitos anos. A Carol me conheceu bem pequenininha. A nossa relação vai além, gente. Não é uma conexão que vai além. De alma. Então, assim, passa tempo, a gente... Mas assim, Nunca não muda, né? Não. E quando vê, parece que foi ontem. Não é? Né? Eu sinto isso também. É isso. E, enfim, talvez não venha ao caso aqui, né, mas a nossa conexão é... Ai, eu falei que ia ser chororô. Mas Ia ser emocionante. Mas é intensa, né? Ela é intensa. Ela é preciosa, né? Ela é preciosa. Acho que Deus planejou esse encontro lá atrás e a gente não tinha noção que ia ser assim, né? Mas ele é um encontro de amor, de carinho, de respeito, de cuidado há muitos anos, né? Eu acho que é o resumo. E não é só pra mim, não. Pra minha mãe, pro meu pai, é o mesmo sentimento. As irmãs, todas. O mesmo sentimento. Mas vamos começar, né? Bora lá. Quem é Ana Carolina Rovai? Olha, às vezes eu me faço essa pergunta e cada vez que eu faço essa pergunta eu vejo que vai mudando um pouquinho a resposta, mas a essência ela sempre mantém, né? Sim. Eu acho que eu sou essa pessoa que você conheceu lá pequenininha, inconformada, curiosa e sempre querendo ajudar e cuidar. Eu acho que essas palavras sempre foram muito fortes, então acho que elas acabam me definindo. Sim. E quando a gente tem essa curiosidade, essa inquietação e essa vontade sempre de poder ajudar o próximo, de entender como a sua vida faz sentido na vida do outro, né? Você se torna um pouquinho dessa Ana, uma pessoa que empreende para vários lados, como você falou, né? Sim. Então, eu nunca me ative a um setor específico, Sim. né? E, acima de tudo, eu acho que eu sou uma pessoa extremamente resiliente. Porque eu acho que de cada dor muito intensa, de cada desafio muito intenso que eu passei na minha vida, eu transformei em algo muito legal, em algo muito positivo. Que legal. O poder da transformação. O poder da transformação. Então, eu acho que a gente não pode escolher o que acontece com a gente, mas a gente pode escolher como é que a gente vai reagir. Sim. E o que é que a gente vai produzir para o mundo a partir daquilo que nos aconteceu. Sim. Então, eu acho que eu sou essa pessoa que ama a vida, mãe, que ama o novo. E eu acho que eu quero viver algo novo todos os dias. Então, essa sou eu. Ai, esse ser humano. A Carol vai falar um pouquinho, né? Mas quando e como você descobriu o amor pelo empreender, né? Eu conheci a Carol era enfermeira, né? Então, ela já tinha um cuidado ali, esse amor pelo cuidar do próximo na enfermagem, né? Isso mesmo. E cuidou de mim com muita excelência. Foi, minha preciosa, uma bonequinha. Era um bebezinho ainda, gente. Eu nem acho que ela tinha 11 anos. Pra mim, eu falo que ela tinha 6, 7. Ela era tão pequenininha, miudinha, né? Loirinha, coisa mais bonequinha. E foi uma fase muito difícil, né? E eu acho que quando a gente pensa assim, onde é que começou essa minha paixão pelo empreendedorismo, eu acho que a gente nasce com a paixão pelo empreendedorismo. Acho que no meu caso nasceu, acho que algumas pessoas desenvolvem ou descobrem, né, algo que estava latente lá. Porque na época da minha formação a gente não foi criada para isso. Na formação dos meus pais, pior ainda. Exato, né? exato. Que era aquilo que a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui nos É o que a bastidores. gente já comentou, né? Era CLT ou quanto mais tempo de concurso carteira, público. sujar a carteira, se você saísse antes do trabalho, né? Uma coisa que nem sei se você sabe disso, mas tinha essa coisa pra gente, né? Diminuiu Até o hoje, salário, quando eu falo, mãe, tô abrindo um novo negócio. Mas menina, você tava num negócio ontem, quer dizer, tem aquela coisa de, né? Não tem mais, né? Então, eu acho que eu sempre tive essa mentalidade empreendedora desde muito novinha. Então, com 8, 9 anos de idade, minha mãe trabalhava como representante comercial e eu já comecei a sair com ela. E eu já saía com ela para trabalhar. Aos finais de semana, depois ela abriu uma loja, eu já estava lá, né? E o empreender é você agir como se aquilo fosse já seu, né? E muito mais fácil as pessoas terem a oportunidade de começar empreendendo dentro do negócio do outro, né? Então, fazer isso com excelência. Então, acho que eu acabei sempre fazendo um pouco disso. Tá. E na época que você me conheceu, por exemplo, é um super fato, né? Então, por exemplo,
eu tinha que ir embora às 18 horas, porque acabava o meu plantão. Mas se você ia passar por algum procedimento, eu ficava lá, eu ficava com seus pais lá fora. Isso é uma história que você nem vai lembrar, mas seus pais... Então, eu acho que isso já não deixa de ser, né, esse ir além do que a minha alçada ia até aqui, né? E esse meu envolvimento foi com você, né? E foi com todos os meus pacientes. Não tinha paciente para qual eu não me dedicava o meu 101%, né? Então, sempre foi assim. E na época, para fazer a faculdade, então... 2 empregos, sustentando uma mãe, meus irmãos, meu pai era falecido, né? Não tinha como eu conseguir fazer tudo isso. Então, eu precisava trabalhar em 3 empregos, né? Então, eu tinha 2 registrados dentro de um regime CLT. E aí, eu precisei, então, já o meu primeiro empreendedorismo ali era cuidar de uma senhora aos finais de semana. Então, foi uma das primeiras raízes ali do empreendedorismo. Depois, fui para a área do hospital, onde eu fiquei ali 17 anos dentro do ambiente corporativo, de novo, também empreendendo, porque empreender é uma mentalidade. Sim. Não é um ato só. Sim, concordo. Né? E eu acho que empreender é uma mentalidade. E em algum momento você se solta e começa a empreender direto no seu CNPJ, mas empreender é uma mentalidade. Sim. Né? Então, eu acho que essa mentalidade, ela nasceu lá aos 9 anos de idade. Por isso que eu falo que acho que ela já foi meio nata, assim. Sim. Já veio comigo. Aí, né? na parte corporativa, você trabalhou no administrativo mesmo ali do hospital? Foi 19... Foram 20 anos na área total, né? Desses 14 foi na área administrativa, né? Como superintendente do São Luís do Morumbi e na gestão da qualidade. Das 35 unidades na época da Redditor, né? Então, eu saí em 2012. E aí nasceu meu filho, meu segundo filho nasceu, e eu falei, poxa, as crianças vão me chamar de tia, né? Porque eu entro cedinho aqui e saio tarde da noite. Vou precisar abrir mão de trabalhar. Só que eu trabalho desde muito novinha. Sim. Com a mamãe aos 9, já fui trabalhar sozinha, independente, a partir dos 14, 12 anos de idade. Meu pai faleceu, eu era novinha. Então, ainda bem que eu já estava trabalhando, porque o papai adoeceu. Então, assim, eu sempre fui inconformada, ativa e, né? Sim. Não parava quieta. Então, pedi demissão achando que eu ia virar a fitness da academia, a dona de casa, a mãe perfeita, aquele modelo, o apartamento estava pago, aquela vida medíocre, né? De escassez, que a gente acha que tem alguma coisa, tem nada, né? Tava com o básico e acho que a gente acha que precisa se conformar com o básico. Quase enlouqueci, 3 meses depois, entrei numa depressão em casa. Aquilo não era para mim. Não queria voltar para o regime CLT, porque eu sabia que eu ia ter muitas horas envolvidas e não poderia estar participando da criação das crianças. E aí, um segundo de coragem e uma ação, né? Então, vamos empreender. E vamos empreender para onde? Então, comecei na Mary Kay, que também não deixa de se empreender dentro de um CNPJ, mas você já passa a ter o seu. E, ao mesmo tempo, percebendo que naquele ambiente eu não conseguiria ajudar tantas pessoas quanto você gostaria. Infelizmente, a base não consegue chegar todo mundo lá para o topo. E é por desempenho pessoal e outros fatores ali envolvidos. Então, percebi que ali eu não ia conseguir entregar o meu máximo com satisfação pessoal, mantendo meus valores pessoais. Resolvi sair, né? Resolvi parar tudo isso. Veio o diagnóstico do autismo das crianças e dali uma dor muito grande. Meu chão parecia que ia abrir, né? Toda mãe e pai não gostaria que os filhos tivessem nenhum tipo de dificuldade para enfrentar na vida. Com certeza. Então, quando vem um diagnóstico de uma deficiência, seja ela qual for, não deixa de ser uma situação a mais que essa criança vai ter que cuidar. Enfrentar. Né? E meu filho não falava, enfim, um monte de coisas. E os médicos falaram que ele não quer fazer isso, que ele não quer fazer aquilo, que ele não quer escrever, que ele nunca ia falar, né? E aí eu falei, não, pra mim ninguém vai dizer isso não, né? A vida inteira eu levei lambadas e a vida inteira eu consegui tudo aquilo que eu me propus a fazer. Sim. Então não vai ser agora que vão me dizer o que os meus filhos vão ter de limite, Sim. né? Então eu arregacei as mangas, comecei a procurar as alternativas e aí veio o meu primeiro empreendimento social, né? Que foi a revista Ser Autista, que combina com esse projeto. A gente estava falando o poder dessa palavra Essa ser. Palavra É incrível. E veio a necessidade de empreender. Então, empreender é uma necessidade hoje em dia. Sim. Cada vez que a gente consegue entender isso, a gente cresce, e a sociedade cresce com o empreendedorismo, né? Sim. Então, era uma necessidade. Por quê? Porque eu fui a mãe que não dei ouvido para o que os médicos me disseram.
Mas 95% das mães dão ouvidos. E Sim. eu não as culpo. Elas dão ouvidos porque elas não têm informação Exato. de que pode ser diferente. Para ela, aquele profissional ali é o Você confia? detentor maior de informações ali, né? Você concorda? É. E eu falei, não, meus filhos vão aprender tudo o que for. Eu vou ofertar para eles a oportunidade de aprender tudo. Se eles não aprenderem, eu vou dizer, meu filho não faz isso. Eu tentei ensinar, ele não conseguiu aprender. É. Mas uma coisa é você nem tentar, porque alguém te disse que não. Sim. Né? E pasme, Enzo fala 4 línguas que aprendeu sozinho, nunca teve nenhum curso. Olha só. Ele sonha em ser cartunista da DreamWorks. Olha. Em 2030 ele tem meta com data, gente. O Enzo Que era bonitinho. autista severo. Hoje é uma das crianças mais fofas e tranquilas. Frequenta a escola regular, não usa material adaptado, uma das melhores notas, extremamente inteligente, Que bom. né? Porque alguém não aceitou um não como desistiu, resposta, né? Tipo assim, não é por aqui. E aí eu falei, então eu preciso que outras mães escutem isso. Entendam isso, né? Na época, muitas mães escondiam os filhos, não queriam falar que os filhos eram autistas, não queriam admitir isso para ninguém. Eu entendo elas, porque quando a gente admite, a gente coloca os nossos filhos em vulnerabilidade, né? Mas a partir da minha ação, muitas começaram a ganhar força para poder falar, não, é por aqui, é por aqui. E aí veio, então, o projeto da revista Ser autista. Ser Autista, né? Essa questão de falar, você nunca vai fazer isso, né? Na minha época, os médicos falavam, você nunca vai poder ter filho, né? Lembro. Nunca. E como é que você fala isso pra uma menina que sempre sonha em Ter filhos. em ter família? Não, você nunca vai poder engravidar. Né? Você não pode, temos que retardar a sua menstruação. Eu lembro de todas as suas histórias. Mas o detentor de todas as coisas... É Deus. Eu creio muito nisso. E a gente não eu tem... lembro das 3 vezes. Sua mãe foi chamada 3 vezes para se despedir, né? E o que me era muito legal é que as 3 vezes que a sua mãe chegou lá, ela falou, eu não vou despedir da minha filha. E ela tinha certeza, né? E aquela certeza dela me dava uma certeza tão grande que eu não queria sair de perto. Eu não queria ir embora, né? Então eu tinha que ir embora do meu plantão e por 2 noites eu passei lá. Eu lembro que você não queria ir embora, né? Porque eu falei, não, se ela acredita, eu vou ficar aqui acreditando junto, para que ninguém venha aqui desacreditando no meio do caminho. Eu acredito nisso, né? Que as pessoas às vezes veem... A energia, né? Energia. Ai, Ana, filha, os médicos estavam preocupados comigo. Eles falavam, eu não sei se eu falo com a família ou se eu falo com você. E eu, não, a mãe dela falou que não vai. A mãe dela veio as 3 vezes aqui, as 3 vezes ela secou as lágrimas, começou a orar, a fazer as orações e falou assim, eu não vou despedir, né? Então, e você tinha tudo, né? A gente olhando para os exames, a gente tinha tudo para dizer que os médicos não estavam loucos pela medicina, por aquilo que eles tinham de dados sobre a sua saúde. Dados, né? Os dados. A saúde dela tá assim, assim, assim. Não tinha como. Não tinha como. Até que um doido, carequinha, gordinho, apareceu lá. Esqueci o nome daquele médico. Doutor... Fantástico aquele médico, adorei. Que ele chegou e falou, não, ela vai ficar ótima. Eu falei, meu Deus do céu, tá com um monte de remédio, você virou um balão, Eu tenho a feição dele, mas me fugiu o nome. Barrigudinho, esqueci. Fala Nossa, totalmente acolhedor, divertido. Acolhedor. O povo lá desesperado, achando que você ia morrer. Ele vai, nada, taca não sei mais quanto, põe não sei quantos frasquinhos de não sei quanto, eu saia correndo pra catar os frasquinhos. E é isso, né? Eu acho que Porque é a energia, né, que a gente tá falando das pessoas. E mais uma vez, quem sabe de todas as coisas é Deus, né? Ele já tinha o caminho traçado. Pra mim, pra você, pro Enzo, pra Sofia. Ele já sabia. Ele já sabia de mais coisa que a gente. Com certeza. E como foi no início do seu empreender? A gente falou como você descobriu o amor, né, pelo empreender. E como foi o início? Você começou lá atrás cuidando da senhorinha? Lá atrás. Vamos falar de um empreendedorismo agora mais recente. Pode pensar nisso, né? Porque como a gente falou que a gente empreende uma vida inteira, até quando a gente está buscando, né, se desenvolver, a gente está empreendendo, vamos falar de mais recente. Então, vou falar do primeiro projeto a partir da revista, eu acho. Vamos. Que é onde eu comecei a emprender sozinha. Ser autista. Ser autista. Quando aqui veio para consagrar isso, né? Eu vou falar dela daqui a pouco. É muito legal. Quando vem o legado, né? Vem essa palavra legado. Sim. E alguém te chama para falar sobre legado.
sobre esse projeto que começou lá atrás, então, que é onde a gente vai falar. Quando você chegar, Foi fantástico. E a pergunta, reformula só a tua pergunta para eu chegar. Você perguntou como é que foi o começo. Como foi o início do seu empreendedorismo? O início do meu empreendedorismo foi muito tranquilo, né? Geralmente é um dos momentos mais difíceis, né? Isso que a pessoa resolve empreender. Sim. E para mim, eu estava diante de um momento muito doloroso, que foi a minha separação, né? Um casamento longo, de 26 anos, com as crianças autistas, aquele medão de como é que vai ser fazer tudo isso aqui sozinha, né? Sim. Muitos anos com a mesma pessoa, então você tem... E eu falei, tá doendo muito isso agora, como é que eu transformo isso em algo positivo? Deixa eu canalizar isso aqui para transformar isso em algo positivo. E quando você tem ajuda nesse meio do caminho, quando você já tem pessoas assim como você, Suelen, hoje, que já se coloca aqui, você já é uma alavanca para um novo empreendedor. Eu tive essa alavanca para esse novo empreendedor, Tá. né? E essa alavanca foi a Elaine Julião, né? A CEO da revista Empreenda. Tá. Eu liguei para ela e falei, Elaine, eu quero transformar tudo isso aqui numa coisa super positiva, eu quero levar informação, gerar conhecimento, tanana. Como é que eu faço? Então, o meu início foi muito mais fácil porque eu busquei em quem já tinha informação para me dar, em vez de eu começar aqui tudo no raso, Sim. né? Então, eu tive, assim, uma bênção muito grande, né? De buscar direcionamento correto. Sim. Então, foi uma alegria muito grande empreender. Foi um momento incrível. Mas a sua... De muita satisfação. De um montão de medo. Quem não tem o medo é o que vai mover a gente. Que vai mover, Mas eu ia falar também que o que te deu força, nesse caso, foi realmente o seu medo de você, né, não saber como é que eu vou fazer isso aqui sozinha. E os seus filhos. Os meus filhos. Não, essa é Porque uma coisa. eu falo que a gente tem um quadro até aqui no Ser Podcast, que é o empreendedorismo feminino. Sim. E a maioria das conversas com empreendedoras femininas, o que startou, o que deu esse tchan pro empreender foi depois dos filhos. Foi depois dos filhos. A coragem quadriplica. É. Porque mais do que cuidar deles, a gente quer deixar futuro. Né? A E gente eu só quer te deixar contando caminhos. brevemente, mas eu era CLT, concursada do Conselho Geral de Medicina. E o meu primeiro filho era o mesmo esquema do seu, assim. Eu saía de manhãzinha, chegava à noite e falava, não vou ver, não vou ver. Levei até os 3 anos de idade dele assim. E aí tomei a decisão de falar... Foi quando eu entrei na Mary Kay, quando eu vendi docinho, quando você foi fazer um monte de coisa. Não parava, né? Eu lembro que nessa época você não parava, você fazia de todas as coisas. E a gente não sabe o que vai funcionar. Exato, e tem que Mas testar. se a gente não testar, a gente não vai saber. Exato. Né? A gente não vai saber. Então, eu acho que realmente, assim, as crianças foram um impacto muito grande e foi muito gostoso empreender no primeiro momento. No segundo veio a dificuldade. Tá. Meu projeto era social e eu não estava preparada para ele dar lucro. Entendi. E aí ele deu lucro. E aí eu entrei em um choque. Sério? Porque o autismo tinha me trazido muita dor, muito medo, muita insegurança e muito gasto. E eu não achava justo as pessoas terem, então, que pagar algo para ter informação. E, ao mesmo tempo, se ele não desse lucro, da onde que eu ia tirar o dinheiro? As pessoas não investem em projetos sociais. É difícil. Então, como é que eu ia... Aí soltei a venda da revista. A revista deu lucro e eu paralisei o projeto. Porque eu não estava preparado para dar lucro. Olha que coisa interessante. Né? Geralmente você começa a empreender porque você quer dinheiro. Eu comecei num empreendimento social, quando ele deu dinheiro, eu me choquei. Porque ele foi contra aquilo que eu achava que eram os meus valores. Sim. Então, de novo, você precisa de ajuda de alguém para criar maturidade, visibilidade, entender o quanto você está entregando. E que às vezes a gente está entregando por muito pouco, né? Muita coisa. E que se eu parar, eu deixei de entregar. Sim. Então, o que ficou para mim do tempo que a revista parou para agora foi que eu deixei de ajudar muita gente. Eu deixei de entregar muita coisa. E eu só me dei conta disso quando a minha filha foi vítima, então, de um bullying por conta de uma das meninas que achava ser a poderosa da sala, a super poderosa. E aí eu falei, gente, essa revista, se ela tivesse com todo esse tempo rodando, teria chegado informação em meninas como essa, que são as poderosas da sala, né? Aquelas incríveis. Quanto ela tem de poder? Porque o quanto ela tem de influência. Então, quanto de coisa positiva ela pode gerar e ela está gerando negativa. Então, foi onde eu decidi, de novo, adiante de uma dor, retomar esse projeto. Que bom. Eu decido retomar esse projeto na minha cabeça, a minha amiga me convida para fazer parte da revista, onde ela queria que eu falasse sobre legado. Então, ela reuniu um grupo de mulheres para falar sobre legado feminino.
E ela fala, eu quero que você conta desse projeto. Esse projeto é lindo, eu acredito nele. Então, quanto é importante ter alguém que acredita em você, porque às vezes você parou o seu projeto. Sim. Meu projeto estava parado, mas eu tinha alguém que acreditava mais em mim Do que você do que eu mesma. mesma. Porque às vezes as situações difíceis do dia a dia vão te jogar lá para baixo. Sim. Então, a importância da gente estar... Não estar só, né? Da gente ter pessoas com a gente, com certeza. né? Ter mentores, Sim. ter inspirações. Sim. E aí, então, ela me chamou, esse projeto renasceu. E volta. E junto- aqui, ó, Aí, gente, ó, a olha que revista legal. Empreenda. Gente, foi um Ó, luxo. O dia que edição eu vi especial Mulheres, falando sobre legado. sobre legado. Ana Rovai, Joana Dark, Simeia Moraes, Ângela Rezende, Márcia, Kelly, Jaqueline, Gabi, Rosália, Andressa e Maísa. Mas foi um impacto gigante. Muitas mulheres. Olha olha Show, que né? demais. Falar sobre Muitas histórias. o perfil do empreendedor, elas contam o que fazem, como movem o mundo. E as mulheres empreendedoras movem o mundo. Movem o Move o mundo. mundo. Viu? Move o Eu acredito muito nisso, Isso. muito mesmo. Como você se vê hoje no empreendedorismo? Iniciando vários projetos novos, com todo gás. Com todo gás. Com todo gás. É isso aí. Eu acho que todo gás, acho que essa empolgação, essa energia, esse movimento, eu tenho muito. Tá. E quando eu estava, então, com o projeto social, eu precisava de alguma coisa que sustentasse o projeto social. E eu tinha muitos anos na área da enfermagem, na área da biomedicina, já tinha estudado nutrição. Então, eu nunca parei de estudar também. Tá. Estudar é algo que é fundamental, gente. Conhecimento é algo que ninguém tira. Falei, vou abrir um consultório. No meio da pandemia, então, abri um consultório de estética. E estava trabalhando muito bem com esse consultório de estética. A gente já estava com 2 assistentes. Quando veio um diagnóstico, até legal a gente falar, né? A gente tá aqui Sim, sim. de câncer de mama. Então, Acabamos de terminar Outubro Rosa, acabamos né? de terminar o Outubro Rosa, né? Então, veio a descoberta recente. Tem praticamente 1 ano e 2 meses que eu fiz a remoção de um tumor maligno, né? Da mama. E o fato de meu tratamento ter sido um pouco mais leve não significa que ele é fácil. Sim. Todo tratamento pós-câncer vai exigir muito da nossa saúde física, da nossa estrutura emocional. Então, ele exige bastante. Sim. E, no meu caso, exigiu muito da minha força física, né? O consumo da minha massa muscular foi grande. E alguém que trabalha com a estética, principalmente eu, estética facial, regenerativa, né? Exige destreza manual. E eu percebi que eu estava protelando esse consultório sem conseguir atender os pacientes, né? Só fazendo a parte do tratamento de estrias, porque aí a Bruna, que é a expert lá do consultório, já fazia muito bem sozinha, uma das melhores mãos, melhor que a minha, inclusive preciosa. Mas eu não conseguia mais fazer a outra parte facial, né? E aí eu falei, e eu preciso de movimento, então não basta eu ser dona de um negócio. Sim. Eu quero cuidar, tocar, pegar, né? Eu sou da área da saúde. Então, essa coisa de só delegar não é comigo. Sim. Eu gosto de gente. Sim. Né? Eu amo gente, amo falar. E aí eu falei, então tá, preciso fazer alguma outra coisa ou me aposentar. Então eu estava bem pensando em me aposentar, quando uma das minhas amigas, Marilise, Ana, você precisa me dar uma mentoria sobre isso, sobre aquilo. Uma outra pessoa, Ana, você precisa me ajudar nesse caminho, por isso, por aquilo. A minha irmã liga e fala, Ana, você tem tanto conhecimento, você estudou tanto, você tem isso, você tem aquilo, você precisa ajudar pessoas nesse caminho. Eu falei, tá, então bora lá, né? Energia eu tenho, ideias eu tenho, vontade de ajudar as pessoas eu tenho. As pessoas já colocaram essa necessidade para mim. Bora encarar, então, esse novo desafio. Então, nasce aí esses 2 projetos. Vamos falar o nome, fofos. então. Pode falar o nome. A gente vai anunciar eles Projeto no final de novembro, mas está sendo anunciado spoiler, aqui com então. antecedência. Super spoiler. Se chama projeto All Up e Esfera. A UP Esfera. A UP Esfera. E a Vai ser esfera tem essa sucesso. palavra forte, né? Quando a gente pensa que a gente é uma coisinha única aqui, mas que a gente está inserida dentro de algo tão maior, né? Então, quando a gente vai conseguindo entender isso, aí quando a ideia da esfera, que vai ser o nosso grupo, onde a gente vai poder prestar esse socorro imediato, né? Aos empreendedores. Aos empreendedores. Acabei de falar para vocês que durante toda a minha fase empreendedora, se eu não tivesse tido isso, eu não estaria aqui. Sim, sem né? dúvida. Porque muitas coisas vão acontecer no meio do caminho para jogar a gente para baixo. Sim.
né? Só que o empreendedorismo é um caminho sem volta. É É um mesmo. caminho sem volta. Você pegou ali, você vai. Só que você se frustra no caminho. É. As pessoas hoje em dia, elas têm dificuldade de receber um elogio. Você elogia, em vez dela falar, ai, obrigada, né? Que legal. Não, ela fala, imagina, roupa simplesinha. Nossa, isso aqui tem há tanto tempo, né? As pessoas têm essa dificuldade. E no mundo do empreendedorismo é a mesma coisa. Então, nasce esse projeto Esfera para a gente nos entender, para a gente entender o quanto é que a gente está inserido nisso, o quanto a gente pode se ajustar aqui nesse caminho, porque às vezes a gente é boa em uma coisa. E é só nisso que a gente precisa ser boa, em uma coisa. Porque no restante a gente só precisa de um ecossistema para sustentar. Às vezes a gente acha, a gente comentou isso, né? A gente se diminui. Acha que não é tão potente ou tão competente. Mas eu falo muito isso pro meu marido, inclusive, né? Que às vezes é só essa informação que aquela pessoa precisa e ela vai te achar o máximo. Porque você tem informação que Porque ela você não tem informação que ela não tinha. Aquilo ali é valioso, porque o que eu já sei eu não preciso. Exato. Mas o que eu não sei. E você só precisa ser bom em uma coisa. Mas a gente precisa de um ecossistema de apoio. De pessoas que entendam das outras coisas. Porque se a gente teve uma fase, eu acho que todo mundo passa por essa fase, e talvez eu volte a passar e precise retornar para trás de novo, que a gente acha que a gente precisa saber tudo. Não, a gente precisa ter noção de tudo. De tudo. Mas a gente não precisa saber tudo. Não precisa saber a tudo. gente precisa ter noção e a gente precisa saber aonde busca a informação. Eu falo isso até hoje no Entendeu? escritório, por exemplo. Eu tenho um cliente que me perguntou uma coisa, eu falo, só um minutinho, eu vou verificar. Vou verificar. E pronto, e se eu não sei, eu vou me aprofundar e vou buscar o conhecimento naquilo. Exatamente. Né? Agora, não dá pra eu paralisar. Não dá pra paralisar, né? Então, nasce esse é um projeto muito querido, já falo dele com um carinho muito grande, que porque tem tudo é um projeto tudo certo. muito bacana, que é o Projeto Esfera, onde a gente vai trabalhar aí a mentoria pautada na necessidade individual de cada empreendedor, né? E às vezes o problema não está nem no empreendimento, está no CNPJ mesmo, tá? Em a gente cuidar da parte pessoal, Sim. em a gente alinhar algumas coisas da parte pessoal para que o nosso negócio alavanque. Sim. Porque às vezes as nossas travas, que nem você acabou de falar, a gente não acredita na gente, tá no pessoal, não tá no negócio. Às vezes seu negócio não cresce porque você não tá acreditando em você, que é possível, né? Sim. Então a gente vai trabalhar todas essas esferas, o que vai ser ótimo, porque eu amo gente, né? E o segundo projeto é para a gente tirar esse empreendedor da invisibilidade. Quando eu me senti convidada para participar da revista, eu senti que eu saí do anonimato. É como se, meu Deus, olha lá, ela tá ali na revista. Quando você escreveu aqui, eu achei que fez todo sentido, né? Porque ela escreveu aqui o nome do projeto e ela falou empreender tratando áreas como a invisibilidade e solidão do empreendedor. Gente, é isso. Eu vou aproveitar esse gancho. Porque falar, você não está sozinho. Não. Você não está invisível. Não aos olhos do Ser Empreendedor que vem aí, tá? Dia 23 de novembro, Ser Empreendedor. Eu estarei lá. Carol estará lá. É pra você que se sente invisível e solitário. Né? A gente vai estar ali juntos com informação de qualidade para você alavancar o seu negócio, o seu sucesso. Muito. Gente, vai ser um dia de muito conhecimento. Eu acho que realmente não dá. Imperdível. Imperdível. Assim, muito conteúdo bacana. E essa solidão cerca o empreendedor do começo ao fim. A gente pode dizer... O empreendedor inteligente é aquele que reconhece isso e busca as alternativas. Sim. Né? A gente pode dizer que a próxima pergunta seria quais as dificuldades e facilidades que você enxerga no empreender. A gente pode dizer que uma das dificuldades é o empreendedor se sentir invisível e solitário? Com certeza. Você faz e você parece que não tá vendo. Quando você se adapta às ferramentas novas das redes sociais, elas mudam. Quando você se adapta a um perfil de como é que um cliente consome, ele muda a forma de consumo. E você está sempre sentindo que você precisa aparecer para esse cliente, e aparecer diante até dos seus próprios colegas, né? Eu acho que o ser reconhecido faz parte do ser humano, da natureza humana. Não só para o cliente, mas para quem é da sua área também, Exato. Né? E como é que a gente faz com que o nosso mundo pequeno aqui a gente seja visível para esse mundo pequeno, para o meu cliente, a minha cerca primeira aqui, né? Sim. E às vezes a gente precisa dessas ferramentas para a gente conseguir ganhar a visibilidade. Então, participar de ecossistemas como esse que você está criando, através do podcast, através do evento, esse primeiro evento que eu acho que vai ser incrível, do Ser Contabilidade, traz você para essa visibilidade. Sim. Né? E quando você vem para essa visibilidade, você ganha também autoridade sobre aquilo que você está fazendo. Você escuta de outras pessoas
reafirma aquilo que você faz muito bem, né? Então, é um caminho sem volta. Você vai começar realmente a se tornar um pouco mais visível, porque se você não tiver visível, você não vai conseguir ajudar o seu cliente. Você não vai conseguir levar para ele um produto que ele não sabe que você existe. Sim, exatamente. Não é? Exatamente. Então, eu acho que ser invisível é é uma das dores mesmo, das dificuldades. Maior do que a solidão. Maior do que a solidão. Porque a solidão empreendeu, você é um ser solitário. As decisões são suas. Se você acertou, aplausos para você. Se você errou, o problema é todo seu. Se vira e resolve. Se vira e resolve, né? Então, é muito Só não pode desistir, mesmo. gente. Paralisar. Não pode. Né? Não deixa uma primeira pedra no caminho fazer você, né? Olha aí a Carol nem a falando. 15ª, nem a centésima. A Carol elas falando por quantas empreendedores aí, paralisar não por motivo, mas porque precisou parar ali. Sim. E depois retomar um projeto, um sonho, um empreender, enfim. Não dá pra parar. Do consultório, né? Reconhecer que a minha mão, então, não é mais apta para aquilo, mas eu não perdi o meu valor, tem muitas outras coisas. Exato. Então, é só um ajuste no meio desse do caminho. Então, eu paraliso, eu me enterro, eu me vitimizo disso, ou eu transformo isso em algo muito maior, Sim. né? Então, não. Eu sempre vou escolher transformar isso em algo gigante. Eu concordo. Qual a principal dica você daria para quem está começando no empreender? Eu acho que eu vou repetir a sua palavra. Não desista. Não desista. Eu acho que a maior dica para quem está começando a empreender, eu daria 2, se eu pudesse dar 2. A maior é não desista. Tá. Porque você tomou a decisão, você falou, vai vir uma enxurrada de coisa para te jogar lá para baixo, para te falar que aquilo não vai funcionar. Sim. Por incrível que pareça, as situações acontecem também, e aí você olha para aquilo, e se você for uma pessoa muito cética, você vai falar, tá vendo, é um sinal. Né? E cada vez que vem um sinal muito duro contra aquilo que eu acredito, eu falo, a bênção vai ser grande, porque olha, o impedimento tá gigante. Tá gigante, Então, eu sempre coloco o pensamento de... Mas a grande maioria das pessoas não faz isso. Ela acolhe, recolhe e fica com medo, né? Porque geralmente, e vamos falar aqui das pessoas que estão começando a empreender, elas não têm algo que é muito vital para um negócio, que é recurso, dinheiro. Com certeza. E aí, normalmente, ela já é mãe, vamos falar das mulheres? Sim. Ela já é mãe, ela está casada, ela está separada. Ela já está aí acima dos 30 anos, porque é geralmente a idade que as pessoas começam a empreender. Vamos falar daquelas que estão com 40, aquelas que começaram a empreender com 50. Você tem tudo, menos o recurso. E aí, você tem que acreditar, empolgar, tá com a conta no zero, saber que não... E é muita coisa. É muita coisa. Então, não desistir é um primeiro passo. Sim. E o segundo passo, que foi aquilo que eu te falei, que desde o começo foi muito vital para mim, é estar junto com alguém, né? Então, mentores, gente, não são gastos. É investimento. É o melhor investimento. Porque você não está comprando dele uma mentoria, né? Então, você está comprando dele anos de vivência. Onde ele já vai te dizer, por aqui não funciona, por aqui funciona. Por aqui é mais fácil. Ele vai te facilitar ali anos de acesso que ele conquistou, que ele construiu. Então, a partir do momento que você tem um mentor, você tem acesso a toda aquela rede de pessoas. Quando você vem para esse evento da Ser Contabilidade, você não está vindo sozinho. Ali você já não passa mais a ser um empreendedor. Você já está inserido em um grupo. De empreendedores. E ali daquele grupo de empreendedores, você já tem acesso às pessoas, se você souber fazer, né? Um network de verdade. As pessoas hoje em dia vão só interessadas e não são interessantes, né? Sim. Então, a partir do momento que você é interessante para o outro e que você percebe que o outro é interessante para você, olha a sua rede, que antes era você sozinho. Quantas pessoas agora você conhece? Porque você não conhece só as pessoas que você conheceu ali. Exatamente. Você amplia a sua conexão para as pessoas conhecidas daquelas. Exato, né? exato. Então, isso é... É então, incrível. Assim, para mim, incrível. Os 2 conselhos é comece e não desista. E o segundo é, escolha bem os seus mentores. Quem vai te acompanhar nessa jornada? Eles vão encurtar o seu caminho. Eles vão te encurtar em muita dor de cabeça. Vou fazer uma pergunta. Quem vai te acompanhar nessa jornada? Quem você escolheu para estar com você? Pensa aí. Quem você escolheu, né? Isso aí, né? Fantástico. E pra gente finalizar, porque eu também não vou ficar dando spoiler de tudo. A gente pode marcar um segundo. Vamos. E como você vai estar no evento, você pode falar lá pra quem estiver no evento também. Qual é o seu propósito? Olha, eu vou dizer pra você que acho que o maior propósito da minha vida, ele vai muito além. Meu maior propósito é olhar para alguém. Eu acho que a gente fez um pouquinho disso hoje. Eu faço isso no meu dia a dia. É enxergar aquilo que o outro não está enxergando.
nele mesmo. Sim. Então, eu acho que o meu maior propósito realmente é ajudar o próximo a entender o quanto ele é gigante. O Não deixa quanto de ser ele é cuidado, incrível. Carol. É cuidado, gente. Eu sou enfermeira na veia, na nascente, não sai da gente. Mas é esse cuidado, é esse olhar para a sua história diferente. Às vezes a pessoa está me contando uma história e eu tô vendo atrás daquela história. Sim. E quando a gente começa a falar e eu olho para a pessoa e falo, faz sentido. E ela me diz, cara, faz sentido. Eu acho que esse é o meu maior propósito. Que legal. Pessoal, profissional e há anos, né? Sim. Há anos. É aquilo como o médico falar, ela não consegue, eu não estou enxergando além, não, ela consegue, Sim, né? sim. E o seu filho não vai. Vai, né? É. Vai. Ana, você está passando por um momento difícil, sua mão está tremendo, acabou a sua carreira. Não. Eu sou mais do que uma mão, né? Sim. Eu sou mais do que um período de força reduzido. Eu sou uma potência. Sim. Né? Então, eu acho que o cuidado tá em tudo. E o meu cuidado maior é conseguir enxergar isso. E a gente precisa ter cuidado com as palavras, né? Muito. Porque a gente, às vezes, deposita no outro palavras que não são verdadeiras e ele carrega aquilo pra vida. Para a vida. Né? Então, a gente precisa ter cuidado. Imensas que impedem coisas gigantes no futuro. Por conta de uma palavra mal colocada. Mal colocada. Mal colocada. Gente, olha, empreendedorismo nato. E pra todo lado, né? Já viu que a gente dá pra empreender em todos os lados. Onde há um problema, precisa de uma solução. Sem dúvida. E onde precisa de uma solução, tem um empreendedor e bora lá. Com certeza. Gente, essa foi Carol Rovai pra mim, tá? Dá licença. Ana Carolina Rovai, gente, com vocês. E estamos juntos, estaremos juntos no Ser Empreendedor. Estaremos juntos Carol. no Ser Empreendedor. E a gente tem um presente pro pessoal do podcast. A gente vai estar fazendo o jantar de lançamento. Então, vocês estão sabendo de tudo isso aqui. Pro Ser Empreendedor, não é? Né? E a gente o presente é pro Ser Empreendedor. É pro evento. Pro evento que a gente vai estar fazendo lá em Santo André. De lançamento desses dois projetos. Do projeto Esfera e do projeto... A UP. Então, a gente vai estar fazendo um jantar, onde a gente vai estar divulgando um pouquinho. A gente vai ter presença de uma pessoa muito especial, que eu ainda não posso divulgar o nome para vocês, que vai ser muito legal. Mas vai ser um jantar bem gostoso. Vai ser esse primeiro na região do ABC, depois a gente vai ter um em São Paulo. Tá. E esse ingresso, ele é pago, claro, né? A gente tem todo um conhecimento junto ali naquele dia, não só a estreia. E a gente vai presentear três lugares, gente. Três lugares, junto com a Su, porque a Su vai estar lá. Eu vou estar lá. Então, já é uma hora que você já pega um pouquinho da Su também pra você, já aproveita ali esses momentos pra fazer umas perguntinhas estratégicas pra ela, porque ela vai estar lá com a gente. Lá. E a gente vai sortear, então, 3 entradas pra vocês. A Su vai determinar como é que vai ser esse sorteio. A gente vai fazer um sorteio no dia do Ser Empreendedor, em parceria aqui com a Carol, de 3 entradas pra esse jantar. Pronto, tem que estar no Ser Empreendedor também, gente. Tem que estar no Ser Empreendedor. Né? É o primeiro passo. O primeiro passo. Se a gente tá falando de empreendedorismo, só tá no Ser Empreendedor. Bora lá. Né? E aí vai ser um convite legal pra vocês estarem lá com a gente. Obrigada, Carol. Imagina, Obrigada, pessoal. amei. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.